Pensando então, como a respiração ocorre em plantas e tecidos intactos, porque muitas vezes os estudos são feitos em nível celular. Mas é importante a gente compreender de forma mais ampla na planta ou em tecidos, certo? Então, a contribuição da respiração para a economia geral de carbono, ele é muitas vezes substancial. Ou ela é substancial, a gente pode dizer que ela é substancial, né? Vamos lembrar que a planta respira 24 horas por dia e 7 dias por semana. Ela não para de respirar. Assim como nós respiramos o tempo todo, os tecidos e as plantas respiram o tempo todo sem parar. E a fotossíntese, por outro lado, só ocorre na presença de luz. Então, como a respiração está relacionada ao uso de produtos da fotossíntese, né, os fotoassimilados, principalmente a glicose e a sacarose, ela vai consumir o que a fotossíntese gerou. Então, ela é fundamental para a economia geral de carbono. Se as taxas respiratórias são mais elevadas, elas acabam consumindo maior quantidade de produtos da fotossíntese. Se as taxas respiratórias são mais baixas, a quantidade de produtos da fotossíntese consumida é menor, por isso dessa importância. Aproximadamente 30 a 60% do ganho diário de carbono da fotossíntese são perdidos na respiração. Vejam que é um valor considerável. E a gente tem que considerar também outro ponto importante. Quando eu vou calcular a respiração total, eu vou ter como componente respiração de manutenção e respiração de crescimento. O que é essa respiração de manutenção? A respiração usada para sustentar o funcionamento e reposição daqueles tecidos já presentes. E o que é respiração de crescimento? É aquela respiração que fornece energia para a conversão de açúcares em unidades estruturais de novos tecidos. Então a planta está sempre crescendo, sintetizando novos tecidos, e a planta vai usar energia para a síntese desses novos tecidos, para estruturas de carbono para esses novos tecidos, e vai usar a energia da respiração. Então, para eu saber qual é a respiração total, eu preciso somar a respiração de manutenção com a respiração de crescimento. Um ponto importante: maior a atividade metabólica de um tecido, maior a taxa respiratória. Vamos pensar, por exemplo, no meristema. No meristema tem atividade metabólica geral elevada, divisão celular intensa. Portanto, eu espero que a taxa respiratória desse tecido seja mais elevada. Aqui a gente tem, por exemplo, como gráfico, a respiração, a taxa respiratória durante o desenvolvimento de uma espécie de ciclo anual. Exemplos de espécies de ciclo anual: feijão, milho, sorgo, são todas algodão, são todas espécies consideradas de ciclo anual, certo? A gente percebe que no início da vida desse vegetal, lembrando que o desenvolvimento é definido como mudança irreversível de fases fenológicas e se diferencia do crescimento, que é definido como aumento irreversível de tamanho, peso ou volume de um vegetal. Então, crescimento é diferente de desenvolvimento. Aqui a gente está falando de desenvolvimento. Mas voltando ao tema, a respiração, então, ou a taxa respiratória, ela é bem maior no início da vida do vegetal, quando eu calculo miligrama de CO2 produzido por miligrama de matéria seca fixada. E com o tempo, como a divisão celular e os tecidos ficam metabolicamente menos ativos, essa taxa respiratória tende a cair, certo? A planta floresce e completar seu ciclo. Aqui a gente tem dias, né, no eixo X, que a taxa respiratória no eixo Y. Então percebam que essa mudança, considerando uma planta inteira, ela é variável, né? Ela é maior, a taxa respiratória é maior no início da vida da planta. Então você tem uma respiração de crescimento mais elevada neste momento, um importante componente, ou um componente mais importante que é a respiração de manutenção. Porém, com o tempo, a respiração de crescimento diminui, já que a planta diminui o crescimento, diminui o acúmulo de matéria seca, né? E
aí passa a ser importante componente a respiração de manutenção dos tecidos já formados. Outro ponto importante nessa questão de respiração e desenvolvimento é a gente lembrar da respiração em frutos. E aqui a gente separa, né? Ali a gente falou de planta inteira, agora a gente vai falar de um tecido, né? De um fruto, na verdade, de vários tecidos, né? De uma parte de um órgão vegetal. Existem frutos que a gente chama climatéricos, ou frutos climatéricos, e existem os frutos não climatéricos, certo? Os frutos climatéricos são aqueles que apresentam um surto final respiratório ou um pico respiratório ao final da maturação do fruto. Dá para ver, gente, nesse gráfico aqui, ó, direitinho, tá vendo? O pico respiratório, ok? Então, os frutos climatéricos apresentam esse pico respiratório. Neste gráfico, antes da gente passar, a gente tem aqui as mudanças relativas no eixo Y e as fases de desenvolvimento no eixo X. A, alargamento celular, maturação, e senescência, que é a morte do fruto. Ok? E aqui a gente tem a curva de crescimento do fruto. Olha aqui. De um fruto qualquer. Certo? Já o fruto não climatérico não apresenta esse pico respiratório no final da maturação. Exemplos de frutos climatéricos são aqueles frutos que amadurecem quando você já colhe eles fisiologicamente maduros, né? Às vezes a casca não está verde, ele não está para consumo, mas você colhe ele da planta mãe e ele amadurece normalmente fora da planta. Um exemplo bem típico é a banana, um fruto muito comum, né? Mas a gente tem outros, né, exemplos. O tomate é um fruto climatérico, né? A maçã, a manga, são todos frutos climatéricos. E os não climatéricos? Os não climatéricos a gente tem como exemplo os citros, laranjas, limões, mexericas, né? Que se você colher verde o fruto, ele não apresenta esse climatérico e, portanto, não amadurece. A uva, alguns melões, são frutos não climatéricos. Então, o aumento da respiração em frutos climatéricos se dá no final do processo de amadurecimento. E aí o fruto muda suas características. Por exemplo, quando você colhe uma banana verde, você retira o cacho, põe para amadurecer em casa ou no supermercado ou nas câmaras de amadurecimento e ele vai completar normalmente o amadurecimento. A casca vai mudar de cor, a polpa vai ficar macia, vai ficar adocicada. Já um fruto não climatérico, se eu retirar da planta mãe antes da hora, nada disso vai acontecer. Ele vai ficar azedo, ele não vai mudar as características de sabor. Às vezes muda a cor da casca, mas não muda as características de sabor e nem a maciez da polpa, né? Então, nos frutos climatéricos, ocorre um pico de produção de etileno, que é um hormônio associado ao amadurecimento desses frutos. O aumento da respiração induz a expressão gênica de proteínas envolvidas na modificação no metabolismo de carboidratos. Por exemplo, converte amido a açúcares, isso é típico na banana, como é uma banana verde, o teor de amido é muito alto, você come não tem sabor nenhum. E os açúcares, ao final do fruto maduro, você já sente que a banana doce, né? A polpa da banana bem macia, celular, começa a degradar as estruturas de parede celular e adocicada. Os componentes de parede celular, como galactoronase, galactases, por exemplo. Os frutos não climatéricos, essas modificações ocorrem durante a maturação do fruto, mas ela tem que estar na planta. Se você retirá-la da planta, isso não vai ocorrer. E essa fase de modificação se concentra no final da maturação desses frutos. Outro ponto importante é o que a gente chama de quociente respiratório. Né? A partir desse quociente respiratório, é possível determinar qual substrato a planta está utilizando ou está consumindo para a respiração. Como é que eu calculo ele? Eu calculo dividindo a quantidade de CO2 liberada pelo processo pela quantidade de CO2 de oxigênio consumida. Por exemplo, se QR igual a 1, o substrato respiratório é um carboidrato, exemplo a glicose. Basta você pegar a equação de glicose
e ver que lá são consumidos 6 carbonos, são liberados 6 moléculas de CO2. Se o quociente respiratório for menor que 1, o substrato é um lipídio, certo? Exemplo aqui, ó. A gente tem aqui o ácido oleico, né, sendo consumido como substrato respiratório, e ver a quantidade de oxigênio consumido é maior de CO2 liberado, certo? Neste caso aqui, foram consumidas 6 moléculas de oxigênio e liberadas 6 moléculas de CO2. Se o quociente respiratório, o substrato é um ácido orgânico, ou então está ocorrendo atividade de fermentação. Bom, e para finalizar nosso assunto de respiração, a gente vai abordar alguns tópicos sobre os fatores ambientais que afetam ou alteram a respiração. A gente pode destacar os 3 principais. O oxigênio, o O2, que é o aceptor final de elétrons da cadeia de transporte de elétrons. O CO2, que é um substrato, um produto respiratório, me desculpem. E a temperatura, são fatores ambientais que afetam de sobremaneira ou afetam de forma direta a respiração. No caso do oxigênio, disse que o aceptor final de elétrons, na atmosfera normal, cerca de 21% de oxigênio está disponível. Então, se a gente fizer uma medição na atmosfera que a gente respira, cerca de 21% de oxigênio está presente no ar. Geralmente, valores iguais ou menores a 5% de oxigênio disponíveis na atmosfera reduzem de sobremaneira significativamente a taxa respiratória. Daí, por exemplo, a necessidade de aeração em cultivos hidropônicos, que é o cultivo sem solo, né? Muito comum hoje na produção, principalmente de hortaliças. Outro problema são os solos inundados ou encharcados, as baixadas, onde se acumula muita água. E nestas condições, algumas espécies formam os aerênquimas, que são espaços de ar dentro da raiz. A gente vê por aqui, sem o aerênquima formado, com o aerênquima formado, para permitir que essas raízes respirem. Isso é muito comum em algumas gramíneas adaptadas a áreas de baixada, a áreas que inundam, né, algumas gramíneas forrageiras, ou algumas espécies, alguns cereais, por exemplo, o arroz. Né? Já outras plantas vão formar o que a gente chama de pneumatóforos. Pneumatóforos são, por exemplo, as plantas de mangue. O manguezal é uma região próxima à costa, onde ocorre inundação todo dia em função das marés. E as plantas que crescem nesse ambiente formam esses pneumatóforos que permitem que as raízes possam respirar, mesmo sob condição de inundação. A gente vê no caso aqui, ó, os aerênquimas formados, né, numa condição de inundação. Ocorre um estímulo à biossíntese de aerênquimas nessas espécies que conseguem se adaptar a este ambiente. A formação de células, né, raízes adventícias em algumas espécies adaptadas, e os pneumatóforos, que são estruturas formadas, desculpem, principalmente em espécies de manguezal, que os pneumatóforos, né, adventícias são formadas. Outro fator fundamental, talvez um dos que mais afetam também, é a temperatura. Né? A temperatura afeta muito de forma direta a respiração dos vegetais, já que as plantas não conseguem, são indivíduos que não regulam a temperatura, né? Eles têm a temperatura próxima à temperatura ambiente. Então a respiração ela aumenta de forma muitas vezes linear, muitas vezes não, temperaturas entre 0 e 30 graus. Quer dizer o quê? Aumenta a temperatura a partir de 0 graus, a taxa respiratória aumenta. Existe um platô, ou seja, uma paralisação entre 40 e 50 graus, onde a partir daí ocorre a inativação de enzimas e do maquinário respiratório. Dentro dessa faixa, principalmente nessa faixa de 0 a 30 graus, existe o que a gente chama de Q10, que é um aumento na taxa respiratória a cada aumento de 10 graus centígrados.
É um aumento transitório de curto prazo, porque com o tempo a planta se adapta, mas é uma forma da gente medir a taxa respiratória. Se eu digo, por exemplo, que um Q10 é igual a 2, significa que a cada 10 graus que eu aumento, a taxa respiratória dobra, certo? Isso é variável entre as espécies e entre os órgãos vegetais. Às vezes também, a temperatura influencia diretamente a taxa respiratória, se usa esse conhecimento para conservação de alimentos. Por exemplo, a gente usa temperaturas baixas para conservar frutas e hortaliças por muito mais tempo do que normalmente se conservaria. Como? Reduzindo significativamente a taxa respiratória quando eu coloco o vegetal naquela temperatura. É importante aqui destacar que alguns vegetais não toleram temperaturas muito baixas, então tem que saber a temperatura ideal para cada espécie. Fim, para a gente finalizar nosso assunto de respiração, é o CO2, ou dióxido de carbono. Né? Na atmosfera normal, medido isso aqui em 2014, a gente tinha por volta de 400 ppm de CO2, 0,04%. Existe uma previsão que se fala por ações antrópicas, o homem queimando combustível, atividade humana, de que isso aumente a 700 ppm até o final do século que estamos agora. E isso pode levar a efeitos negativos nos ecossistemas. Por outro lado, o conhecimento de que o CO2, que é um produto da respiração, inibe a respiração, é comum, então, vejam bem, 0,4%. Esses valores em atmosferas controladas, né, para 3 a 5%, depende da espécie, porque existe um limite tanto da redução de oxigênio quanto do aumento de CO2, porque aquele tecido pode desviar a fermentação, que é indesejável. Para que aumentar esse valor? Para conservar os alimentos, principalmente frutos, por longos períodos. Às vezes você quer manter um fruto conservado por 30, 40, 50 dias, se ajusta a concentração de CO2, eleva de 3 a 5%, a concentração de oxigênio abaixando até próximo a 5%, e temperaturas baixas, e aí eu consigo conservar aquele produto ainda vivo por longos períodos, mantendo a qualidade. Bom, aqui termina nossa aula relativa à respiração vegetal. Espero que todos tenham aprendido. Fiquem à vontade para perguntar. Estamos à disposição. No próximo tópico, que a gente vai começar na próxima aula, a gente vai abordar outro tema. Muito obrigado.